Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar sequência à nossa reflexão sobre Brasil 4 e Brasil contemporâneo, e eu gostaria agora de comentar um pouco a base fática daqueles episódios que eu chamei no vídeo anterior de a crise dos anos 50, né? Primeiro, uma sugestão bibliográfica, como sempre, né? Eu acho que essa é aquela discussão que eu comentei com vocês, embora ela até inclusive continue figurando no programa com esse nome por uma questão de referência. O que nós pretendemos nessa unidade, nesse bloco, é fazer a crítica do próprio conceito de populismo, né? A gente tem sempre aquela reflexão de que um conceito que diz tudo sobre qualquer coisa não é um conceito, né? Ou seja, ele não se aplica no caso de uma abordagem historiográfica. Então hoje, por exemplo, você chamar Lula e Bolsonaro de populistas, que é o que a mídia escrita e televisiva com muita frequência faz, dá a exata dimensão do problema, né? De fato, há líderes populistas de direita, há líderes populistas de esquerda e há líderes menos carismáticos, né? Populismo basicamente tem a ver com carisma. E não me parece que carisma exclusivamente, o Max Weber já nos alertava sobre isso, carisma exclusivamente não dá para definir um perfil de um período político, de um personagem político, eu diria, e quanto menos de um período político. Então, chamar o período que vai de 45 a 64 de período populista da história do Brasil é claramente um erro. Mas não há por que não discutir o conceito, né? E para isso, além daquele livro que eu recomendei na tag do vídeo, que é do Jorge Ferreira e Lucília Neves, o volume referente a esse período, o próprio Jorge Ferreira é uma referência, na minha opinião, muito importante para os estudos sobre populismo, porque ele faz uma discussão sobre a trajetória do conceito, né? E ele encontra, na verdade, uma matriz que num determinado momento uniu inclusive a esquerda e a direita para fazer a crítica, né? É um momento do pós-64, vocês sabem que a historiografia sempre se alimenta de revisões, né, daquilo que de fato aconteceu, à luz dos traumas do presente, né? Então, no pós-64, você teve duas respostas sobre a questão do populismo. A resposta da direita, dizendo que populismo era um sistema corrupto, que era um sistema que favorecia a corrupção e que esse teria sido um dos principais motivos da intervenção militar, portanto, a intervenção teria um caráter moralizador, né? E você tem a esquerda, que tentou, uma parte expressiva da esquerda, Francisco Verfora à frente, que é um outro autor que está na bibliografia de vocês, tentando justificar a crise e o golpe de 64 a partir do colapso do populismo. E ele também enxerga no populismo um grande demônio, porque ele parte do princípio, nessa época ele era stalinista, aliás quase todo mundo era stalinista nessa época, ele parte do princípio que a ausência de um partido forte de esquerda, de um partido de trabalhadores com uma ideologia socialista, é o principal motivo do surgimento de líderes populistas, que ainda que tenham um apelo popular, não têm aquela consciência crítica de massa, aquela consciência crítica de classe, diga-se de passagem. Uma correção aqui, massa e classe são termos completamente distintos dentro da teoria marxista. Então, o Verfora foi um dos que disse que o golpe de 64 aconteceu com tanta facilidade porque não havia um partido. Não havia um partido que conseguisse organizar uma resistência digna ao golpe de 64, o que me parece uma visão também reducionista, né? Nem só o combate à corrupção é uma explicação suficiente para o golpe de 64, até porque não foi, né? Houve vários episódios de corrupção durante o regime militar e vários dos protagonistas que estiveram envolvidos em escândalos de corrupção se reabilitaram perante os militares e continuaram fechando negócios com o Estado, né? Um exemplo, na minha opinião, bastante paradigmático é o dos avós da Petra Costa, né? Acho que já comentei isso, eu sempre falo que a gente precisa de uma burguesia esclarecida, de uma burguesia que não mate, torture e que eventualmente tenha recursos para fazer documentários, né? É o caso do Walter Salles, dos irmãos Salles, é o caso da Petra Andrade Gutierrez Costa, né? Que é neta do
de um dos donos da Andrade Gutierrez. E Andrade Gutierrez é uma empresa que tem uma trajetória extremamente interessante, né? Lá no documentário da Democracia em Vertigem, ela fala que meu avô ficou sabendo de Brasília, mas não quis se envolver demais na construção da cidade. Ela só se esqueceu de dizer que o nicho da Andrade Gutierrez era a construção pesada. E Brasília era a construção civil, prédios, né, edifícios, edificações, que não era o nicho da Andrade Gutierrez. Agora, as estradas que cortaram o Brasil inteiro para levar até Brasília, a Andrade Gutierrez estava em todas, né? E ela estava em todas por uma questão muito simples, era o nicho dela, né? A Andrade Gutierrez começou a crescer na época do governo JK, aqui em Minas Gerais. JK criou um método, né? Criou um bordão de governo que era o binômio, né? Ele dizia, e nesse sentido ele foi muito acertado, porque era o desenvolvimentismo na sua quinta essência. Ele dizia que o Estado precisava de uma dupla face de investimentos em infraestrutura, energia e transportes, ou seja, abrir estradas e criar redes de energia e centrais hidrelétricas para alimentar essa energia. Uma visão de futuro, estratégica inclusive, corporativa, estatal e ao mesmo tempo bairrista, mas muito estratégica, porque Minas Gerais de fato cumpre no Brasil aquela função que a França cumpre na Europa, ou seja, não dá para ir para quase lugar nenhum do país sem cruzar Minas Gerais, e isso vale tanto para o transporte rodoviário, que era o forte na época, quanto para o transporte de energia elétrica, né? Não é por acaso que Minas ainda hoje se arvora em ter o controle da distribuição de várias redes, e houve durante um tempo uma briga muito grande que o governo Fernando Henrique queria privatizar as linhas de transmissão de energia e ocorreu uma aliança absolutamente insuspeita, né, naquele momento para vetar a privatização das redes de energia, que uniu o Aécio Neves, então presidente da Câmara, Newton Cardoso e Itamar Franco, ou seja, personagens visceralmente inimigos, mas que para preservar a força e o poder da CEMIG e suas linhas de transmissão se opuseram ao processo de privatização das redes, né? Tudo isso nasceu lá na época do Juscelino Kubitschek, governador, e não foi por acaso que Andrade Gutierrez teve o seu grande boom de crescimento empresarial a partir do governo JK, né? Uma empresa mineira que começou aqui cortando as estradas do JK, né? Cortou várias estradas. Se você já andou numa estrada mineira de carro ou de ônibus, saiba que provavelmente você entrou numa estrada asfaltada, cortada, pavimentada, em parceria ou individualmente pela Andrade Gutierrez, né? A mesma coisa indo a Brasília. Um outro exemplo bem típico, né? Uberlândia até Brasília era basicamente um entreposto de comércio de gado, né? Era uma central de agronegócio. Um agronegócio, inclusive, bastante tradicional, bastante diferente do que hoje o agro se arvora, né? A partir de Brasília, Uberlândia virou um grande fornecedor, um grande nicho de concentração de atacadistas de varejo, e aí varejo de vestuário, de alimentos, de limpeza, de tudo aquilo, porque Brasília surgiu do nada e precisava de uma cidade mais ou menos bem estruturada para abastecer. Uberlândia fazia a ponte entre São Paulo, o interior de São Paulo, e Brasília. E quem cortou as estradas? Andrade Gutierrez, a empresa do avô da Petra Costa, né? Então é claro que o documentário, ele é extremamente interessante, ele tem momentos que depois nós vamos comentar oportunamente, né? O documentário Democracia em Vertigem, mas eu faço essa advertência só para lembrar de que nada é inocente, né? Nada nesse mundo contemporâneo vem do nada, né? Democracia em Vertigem não deixa de ser, apesar da delicadeza de propósitos, vamos chamar assim, apesar da genuinidade da história de vida da mãe da Petra Costa, que é a filha do dono da Andrade Gutierrez, que é uma pessoa que tem mesmo uma trajetória e um passado de esquerda, apesar de tudo isso, Democracia em Vertigem não deixa de ser uma leitura e uma narrativa das grandes empreiteiras do que foi a Lava Jato, né? E do que foi a deposição e o golpe contra Dilma. Eles não fizeram esse mesmo trabalho quando ocorreu o golpe contra Fernando Collor de Mello, que eu já comentei em vídeos anteriores, né? E obviamente não gerou narrativas tão emocionadas e emocionantes, né? Até porque Collor de Mello tinha um espectro e um espectro eleitoral e um perfil político bastante distinto. Mas também ele
né? Se for para fazer tábula rasa do conceito, também ele tinha várias práticas populistas. Aquele negócio de sair em alta velocidade do palácio ou da casa da Dinda, né? Ele quis, num ato de moralidade política, aliás, essa coisa da UDN, Jair Bolsonaro, Fernando Collor de Mello, eles são sempre muito parecidos, né? O Fernando Collor de Mello, logo que tomou posse no governo, esse é um parênteses que eu acho que é relevante e importante, logo que tomou posse, ele se recusou a morar no Palácio do Planalto. Falou assim, olha, eu sou rico, não tenho necessidade de morar no Palácio do Planalto, eu vou morar no sítio que eu sempre morei, que é o sítio da minha família, que era ali numa das regiões de luxo de Brasília, chamada Casa da Dinda. A Dinda era a avó dele, né? Ele só se esqueceu de dizer que o erário público ia reformar o sítio todinho, inclusive construir um cascata para ele morar, né? Esse detalhe ele omitiu, mas no fundo, por trás dessa moralidade, né? É óbvio que tem sempre uma jogada de marketing. É esse o populismo, né? O Jair Bolsonaro comendo pão em tigelinha né? Tigelinha de loja de R$ 1,99 com leite condensado por cima, enquanto isso as despesas do cartão corporativo sobem absurda e absurdamente, assim, uma coisa inacreditável, né? É esse moralismo que o populismo gerou, né? Essa falsa moralidade, né? E dizia-se, inclusive uma anedota aí voltando para os nossos anos 50, né? Que o Adhemar de Barros no comício costumava bater no bolso e gritava, nesta calça nunca entrou um centavo de dinheiro público. Aí os mais engraçadinhos gritavam lá de fora, né? Calça nova, porque era um político conhecido pelo rouba mais faz, né? O bordão que ele inaugurou na política brasileira e que seguiu muito longevo, né? E que até hoje, num certo sentido, justifica, possivelmente, o alto índice de popularidade de determinados políticos, aos quais os escândalos vão sendo associados, mas que não cola na pessoa propriamente dita. Ou seja, rouba também, mas está roubando um pouquinho para mim, está me dando um auxílio, está me dando... a minha família está ganhando alguma coisa, então vou ficar quietinho e ficar na minha. Esse é um problema, de fato, para o republicanismo e para a democracia brasileira interpretarem, né? Mas voltando então aos anos 50, que esse na verdade, continuação do vídeo anterior, ele acabou resvalando para a crítica do populismo e depois, logo em seguida, vai ter um outro falando sobre a base fática, propriamente dita. Mas então, voltando ao populismo, é um conceito, e o Jorge Ferreira tem um capítulo num outro livro, que também está na sua bibliografia, que é o Populismo e Sua História, tem um capítulo que ele chama Populismo, a trajetória de um conceito, que é onde ele interpreta, analisa e situa historicamente o surgimento dessa discussão, né? Ele não chega lá a uma discussão que eu fiz durante a minha graduação, que a gente ia nos populistas russos, a gente lia sobre o populismo latino-americano, Ernesto Laclau, vários teóricos, sempre de matiz marxista, ultra radical, digamos assim, ultra ortodoxo, né? Mas ele, de alguma maneira, ele vai situando, vai dizendo, olha, o populismo se tornou esse grande ogro da política brasileira graças a um esforço que uniu direita e esquerda, né? Que transformou, né, o conceito e uma prática política que baseava no carisma dos políticos, algo que era execrável por definição. E aí vem a grande questão, né? Quando você rotula, classifica de uma maneira um tanto preconceituosa um político ou uma prática de populista, você perde a complexidade do momento, né? Você perde, por exemplo, a capacidade de avaliar um governo como o do JK, que daqui a um pouquinho nós vamos conversar mais detidamente, que foi um governo excepcionalmente liberal e democrático, um governo que colocou, sob a égide da sua própria habilidade política, colocou todo o legado de Vargas de novo na mesa e construiu, de fato, aquilo que ele fez aqui em Minas, colocando Minas no cenário político-econômico nacional, ele fez também no Brasil, né? Colocando um pouco a retórica e as políticas do social-desenvolvimentismo na prática, né? JK criou muita coisa importante que até hoje tem uma existência muito concreta na nossa vida política e, num certo sentido, era um populista. Sim, era o tipo que tomava cafezinho ali no Café Nístico sempre que podia, era o tipo que sempre era visto fiscalizando obras, que dinâmica era com ele mesmo, mas também, ao mesmo tempo, era uma pessoa politicamente substantiva. Está chegando meus 15 minutos, daqui um pouquinho eu retomo.